nesta edição do Jam Session Sérgio Dias, falando sobre as origens, sobre carreira, sobre networking, Sampasec, inteligência artificial, o bar da H2HC e os incidentes de segurança. Confira. E o Jam Session tem o prazer de receber hoje aqui o meu amigo Sérgio Dias. Ô, meu amigo, muito obrigado pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui fazendo parte desse projeto. Mais um de sucesso, já tenho certeza. Já vi vários outros. Alguns vocês param porque não tem tempo, mas nunca vi nada que tenha nascido que não tenha sucesso. Sempre tem, né? Que a gente esconde. Tudo certo com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Perguntei o que você queria beber, você falou que ia beber o que eu tivesse bebendo, te dei um monte de opção. A gente segue o anfitrião, né? Tá certo. Então eu comprei um vinho do Porto aqui, cara, já que você... É uma honra. Né? É que, na verdade, eu ia responder melhor. Eu falei assim, eu bebo 3 tipos de bebida, né? A nacional, a importada e a falsificada. Mas aí, na dúvida, eu disse, o que você beber fica mais elegante. Tá certo. Aí, como eu não tinha taças de vinho do Porto, nós vamos tomar nessas de cerveja mesmo, tá? Que chique. Chicago Blues, homenagem a Chicago, inclusive, né? Vou trazer o nosso amigo virtual aqui, eu sou Uber, quem não sabe, né? Uber da Defco. Não vou estar lá esse ano, mas vou ser Uber. Aliás, né? Você não esteve lá, porque isso aqui deve estar saindo depois da Defco. Acreditam que eu estarei, mas estarei sempre em presença espiritual, alguma outra forma. Tá certo. Então vamos lá. Bom, vinho do Porto tem álcool pra caramba, mas isso não é um problema pra você, né? A gente vai tentar. Eu confesso que já faz uma semana da última vez. Então ferrou, hein? Deixa eu pôr pra cá. Tem um brinde. Perto. Saúde ao amigo. Saúde. Bom. Excelente. Vamos lá. Esse teu sotaque mineiro, né? Totalmente. Pernambucano, totalmente uai. Metade português, metade italiano, é isso? O meu nome completo é Sérgio Toscano, que a família da minha mãe, meus bisavós vieram da Toscana, na Itália, vieram os toscanos, e a família por parte do meu pai, a família Dias Pereira. Inclusive meu tio reclama bastante que na minha filha ficou só com Dias, e Dias Pereira é um nome de família mesmo, inclusive tem brasão, essas coisas todas, então tem a parte impulsiva italiana e a parte do Dias Pereira. Eu diria que o Dias, se fosse da família Dias portuguesa, tem vários Dias em Recife. Né? Tem até o pessoal, e aí já vai a primeira lembrança, o pessoal da Licínio e Dias, conhecida como Casa dos Frios, que é dona da Casa dos Frios lá, que faz um dos melhores bolos de rolo do mundo. Só, hein? Da família Dias também, só que é uma outra família Dias que não é Dias Pereira. Pô, muito obrigado, adoro isso. Muito engraçado. Adoro isso daqui. Toda vez que eu vou para Recife, trago vários. Isso aqui é muito bom. Eu tenho certeza aí. Rocambole, né? Exatamente. Para quem não é de Recife, isso não é rocambole, isso chama-se bolo de rolo. Bolo de rolo até porque é feito de forma diferente. Você quer ofender o pernambucano e falar que isso aí é rocambole. Isso é massa de pão de ló, tem toda uma diferença que a gente acaba aprendendo para poder ensinar aqui, só pela ofensa do rocambole. Mas para alguns amigos ainda vão chamar de rocambole e não vou me incomodar mais. Não, bolo de rolo. Isso aqui é patrimônio. Mas é isso, o Dias Pereira é português, eu diminui para Dias mesmo. E o Toscano... Então vocês eram dono da capitania hereditária lá, é isso? Vários dias vieram, né? Por isso que todo mundo querendo contar os dias para que a gente tenha os dias contados. Mas isso não vai acontecer tão cedo. E são várias famílias mesmo. E a gente brinca que o pessoal da Licine Dias lá, que faz Casa dos Frios e outros restaurantes, Leite e tudo mais, que são muito influentes em Recife, são nossos primos ricos, como a gente comenta. Muito bem. Fábrica é sua, né? Você tá escondendo o jogo aí, é da sua família, mas não é, mas eu... se fosse, né? A gente trabalha bastante para poder chegar um dia no estado que eles estão aí. Tá certo. E aí você, então, pernambucano e tal, né? Que é bisneto aí do dono da capitania hereditária, né? E aí você já morou em Belém, Fortaleza, Brasília, é um cidadão brasileiro. Do mundo.
O pessoal fala que para ir para o Nordeste tem que ter passaporte, né? É muito engraçado, porque até um dia desse, a vida amadurecer, são insights. E eu estava tentando pensar por que eu tenho uma facilidade tão grande à mudança, né? E conhecer gente nova, vários momentos na minha vida eu precisei fazer isso. Eu fui trabalhar, por exemplo, na empresa que eu nunca tinha trabalhado com ninguém. Saí de lá com bons amigos. A forma como eu conheci você, como eu conheci as outras pessoas que fazem o show de sheriff foi totalmente não natural, não vou na conferência, muito de se encontrar, às vezes pós-evento. E isso se deu muito... cachaça, né? Exato, mas isso se deu muito ao fato de que, ao me mudar tanto, eu simplesmente não tinha amigos. Então eu tinha duas opções, ou eu me enfurnava em laboratórios, que eu fiz muito, porque eu sempre gostei de computação, desde os 14, ou eu ia conhecer gente nova, eu ia procurar conhecer gente nova. Então mudar, para mim, foi uma coisa normal. Morei ainda quando jovem nesses estados, então é bem legal, porque eu acho que quando a gente faz a terceira série, a gente aprende sobre o estado. E eu estava morando em Belém do Pará. Então eu conheço muito sobre o Ciro de Nazaré, conheço muito sobre as frutas, o cupuaçu, o açaí, mas historicamente, porque a gente, parece engraçado, não sei como é hoje, eu acabei não acompanhando com minha filha, mas você ter a oportunidade de conhecer o estado, e a gente é muito rico, né? O país é muito rico de coisas, e o Ceará tem seus encantos, suas belezas. Sou pernambucano, tenho muito orgulho, né? Tricolor do Arruda, torcedor do Santa Cruz, time sofrido, tá sem série esse ano, volta para D ano que vem, e vim para São Paulo há 20 anos. E trazendo comigo, acho que nessa bagagem, duas coisas que vieram das viagens. A paixão por mim mesmo, no sentido de eu não precisar de todos para poder eu me desenvolver. Então, a minha curiosidade, ela cabe em mim, e os momentos sós são importantes. E o segundo motivo, essa questão de adaptabilidade, conhecer gente nova, juntar. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, juntar um bando de outros doidos, né, que são grandes amigos até hoje, criar um grupo de estudo de CISP. Por quê? Para fazer network. Sim. Eu precisava conhecer gente, eu precisava conhecer São Paulo, e eu não tinha sequer um parente aqui quando eu vim morar. Então não tinha ninguém para me receber. No grupo de CISP, você ainda era da área técnica, né? Você ainda não era da área comercial. Não. Eu tô na área comercial, eu acho que desde 2011, alguma coisa assim. Eu vim para cá na área técnica, antes eu comecei, como eu comentei aos 14 anos, eu comecei trabalhando. Eu já, ao contrário de muita gente, e é muito legal essa história, porque dinheiro para mim sempre foi uma dificuldade, e meu pai sempre achou que a gente tinha que se virar para conseguir as coisas, né? E para mim, se virar não é se virar de forma desonesta, sempre de forma correta. Então, eu estudo computação desde mais ou menos 10 a 12 anos. Meu pai tinha um curso de computação com outros sócios, e eu ia todo dia no curso dele testar os meus programas em Basic para poder ver como fazia. E para eu guardar o meu código, já que eu não tinha fita, não tinha dinheiro para essas coisas, eu escrevia. E todo dia eu voltava e tinha que passar limpo todo o meu código de novo. Caraca. E assim eu comecei na computação, e aos 14 ele me botou para trabalhar nisso. E aí parte do meu trabalho era atender as secretárias, que não sabia usar Print Master, não sabia usar essas coisas. E também comecei a aprender, nessa época, um pouco de DBase, e aí depois veio o Clipper e outras coisas, outras linguagens, mas eu vi o mundo de sistema operacional bem antigo, né, bem de antes. Então sou da época do disco de 5 1/4. O DOS, tem vários DOS, né? A gente teve DOS com 3,5 polegadas, mas eu já tive muito disco de 5 1/4, já grampeei, né, perfurei, na verdade, para poder fazer dupla densidade, coisa do tipo. Galera que não vai entender, desculpa. Só pra gente setar um pouquinho a idade. Então seu pai já trabalhava com tecnologia? Meu pai trabalhou na CID. CID Informática, que... Sabe a MSX que o Nelson adora falar e tudo? Sim, ele tinha um concorrente da Sharp chamado Hotbit. Sim. Então, o meu pai trouxe um Hotbit pra casa e colocou no meu irmão mais velho. E eu era o cara que queria mexer nele todo dia, mas eu não podia. Assim era um pouco de como foi difícil entrar em computação, mas essa determinação, essa obstinação que eu tenho até hoje e carrego comigo, me levou a conseguir aprender. E aí sim, eu virei técnico, né, ainda lá,
Primeiro com programação, e uma época eu tive que decidir o que eu ia estudar. Já tinha estudado muito, os tempos que eu tinha na faculdade, eu ia muito para a biblioteca, eu não gostava das aulas, odiava assistir aula. Então, ou eu ia para o movimento estudantil, né, onde tinha os bares, ou eu ia para a biblioteca estudar, porque eu achava que o aprendizado da biblioteca era melhor. Lá em Recife. Lá em Recife ainda, na Universidade Católica de Pernambuco. Uhum. E aí lá eu estudei conceito de sistema operacional, conceito de redes. Apesar de estar todo enrolado na faculdade, nos cursos, porque essas mudanças de viagem todas, eu, por exemplo, não estudei gráficos. E aí quando eu cheguei em cálculo, me ferrei, tive que estudar do zero. E o meu método de estudo é diferente. Por conta de TDAH e outras coisas, eu não consigo me concentrar bem, então eu tenho que estudar treinando, então volta tudo. Mas foi legal, eu aprendi muito de conceito e levei isso. E aí uma hora eu escolhi a área técnica, e aí eu disse, eu quero estudar sistema operacional. E aí eu decidi ir pela época de Windows, quando o Novell estava bombando, porque eu falei, todo mundo sabe isso, ninguém sabe aquilo, deixa eu estudar Microsoft. E aí eu era uma piada na época, como, né, de vez em quando ainda dou motivo para ser. E nisso fiz, antes de vir para cá, mais de 16 certificações diferentes da Microsoft, inclusive MCSE Security 2000 que tinha até um cartãozinho dourado diferenciado, e foi com essa bagagem que eu vim para São Paulo. Então eu era um dos principais profissionais na área de Microsoft, com conhecimento de segurança Microsoft, não era um profissional de segurança, hacker, como a maioria do pessoal de segurança se coloca, mas eu era uma pessoa que tinha um grande conhecimento e que fazia as configurações mínimas de setup, de AD e tudo mais disso. Foi com essa bagagem que eu vim para cá trabalhar na Microsoft como vendedor, para dar palestra. Né? Mas você já estava na Microsoft lá em Recife? Não. Eu trabalhava na LANlink, que era o principal parceiro Microsoft no Norte-Nordeste, não sei se ainda é, e eu vim para cá para ser vendedor na Microsoft e, enfim, conhecer tudo. Foi tudo novo para mim. Recém-casado, sem um parente na cidade, empresa multinacional gigante, só que eu era vendedor, tinha um crachá laranja que dizia assim, você não é ninguém. Mas eu sempre fui louco, aventureiro. Então um dia eu estava, em um dos que virou o meu primeiro mentor, eu estava na Copa da Microsoft, e aí uma pessoa chamada José Eduardo, que é o... Nossa, agora vai faltar o nome. É o Eduardo Campos. José Eduardo Campos, que tinha vindo daquela companhia aérea da Embraer e virou CSO, alguma coisa da Microsoft. E na época que a Microsoft estava lançando a Academia Latino-Americana de Segurança. Sim. Os caras estavam discutindo umas coisas lá na Copa da Microsoft. Eu falei assim, olha, eu tenho uma opinião, acho que isso está errado. E aí o cara falou assim, eu concordo com você. Me levou para uma sala, eu expliquei o que estava errado. E de lá os caras me tiraram de um lugar escondido e eu virei o pupilo dele. Ele começou a me mentorar mesmo, me apresentar a várias pessoas e eu ficava na salinha do lado do pessoal ajudando a revisar todo o material da Microsoft do boletim de terça-feira, toda a Academia Latino-Americana de Segurança, que quem construiu parte dele foi o Anderson, na sua época pela Módulo. A Microsoft tinha contratado a Módulo, o Anderson era a pessoa que era o criador do conteúdo. E eu precisei voltar para Recife por questão familiar, e aí nisso me sucedeu o Fernando Fonseca, que você conhece também, que montou o grupo de estudos de Cisco comigo. Então assim, olha o network já funcionando, que foi responsável pela minha volta. Sim. Também. Não, e assim, você tocou um ponto interessante, né? Você estava numa posição, casualmente num café, você entrou num papo e isso alavancou alguma coisa profissionalmente para você, né? Esse tipo de coisa acontece com frequência, né? E assim, é o que a gente sempre fala aí em relação a networking, a você se expor e tal, porque essas oportunidades surgem aí, né? E você tem que estar atento para... Quem tem medo de errar nunca vai ter uma oportunidade. Isso eu posso dizer por experiência prática. É claro que às vezes você pode falar uma coisa e errar. Aí eu acho que é a humildade também de você reconhecer que você errou e pedir desculpa. Algo que é muito difícil para um pernambucano, né? Mas eu aprendi bastante aqui. São Paulo me ensinou muito. E pedir desculpas é uma coisa que eu confesso que eu aprendi bastante nessa jornada toda.
E aí, assim, você sempre, né? Você até destaca aqui, né? A gente fez esse briefing aqui, que você sempre gostou desse negócio de comunidade, tá ativo em eventos, né? Fala um pouquinho aí do SampaSec. O SampaSec hoje, eu diria que é minha paixão, minha válvula de escape. Ao contrário de outros que procuram algumas coisas mais técnicas, eu acho que, para mim, conhecer pessoas é o que acordar burro e aprender alguma coisa todo dia, ela é uma coisa boa. E o conceito de comunidade, ele vem em mim desde que eu comentei. Eu fiz parte do movimento estudantil e tudo mais, sempre buscando alguma coisa maior. Né? Essa parte do movimento estudantil você não comentou, mas depois eu fiz parte do movimento estudantil. Fala do SampaSec, depois a gente volta a isso. Mas é o mesmo motivo, é o mesmo princípio. E aí é muito interessante porque é algo que me motiva. É um dos meus porquês na vida. Por que eu trabalho, por que eu gosto de aprender, por que eu gosto de descobrir coisas novas. Eu descobri que é porque eu gosto de transmitir o conhecimento também. Então, e quando você está num ambiente onde você tem muitas pessoas altamente inteligentes, né, e pessoas buscando conhecimento, e às vezes pessoas inteligentes, né, que se acham as mais do mundo, e chega uma pessoa que não tem tanto conhecimento e desafia, você olha e fala assim, olha, você sabe de tudo, mas ninguém consegue saber de tudo sempre. A gente precisa estar constantemente atualizado. Eu acho que o SampaSec, ele foi criado, e a história é verdadeira disso. Eu tenho um amigo em comum, chamado Luiz Eduardo, que ele mora fora do país, e ele já conhecia, já tinha o CitySec, né, lá onde ele morava, quando ele morava na Califórnia. E aí ele fazia, não sei se era SunSec, SanFranSec, como é que era o nome, mas ele fazia lá, ou alguém criou, e ele gostou da ideia e trouxe. Só que era meio o Luiz Eduardo chamando os amigos do Luiz Eduardo para se encontrar. Quando ele estava aqui. Quando ele vinha para cá. E ele marcava de vir para cá na terceira quarta-feira do mês. Porque ele trabalhava América Latina. Então a gente criou desse jeito, e eu era o proxy dele, e a gente montou junto. Então eu sou founder, né? Sou owner. Agora owner sozinho, porque ele tá fora, mas ele sempre vai ser founder. Sim. É muito importante dentro dessa nossa cultura, né, de cibersegurança, por motivos óbvios. E aí quem não quiser pesquise founder aí na internet. E aí quando o Lê começou a vir menos para cá, eu vi um desengajamento, porque o networking baseia-se em pessoas. Uhum. E aí eu lembrei que eu já não era mais uma pessoa de 2 anos de São Paulo. Eu tinha meu networking. Eu falei assim, cara, o modelo do Lê tá certo, o SampaSec tá certo. Eu só tô fazendo do jeito errado, eu tô esperando ele organizar. Uhum. Por que eu não organizo? E aí eu comecei a engajar, e aí comecei a dizer, amigos, vamos se encontrar, vamos tomar uma cerveja, mas vamos fazer isso dentro do SampaSec? Porque pelo menos é uma data, é um momento, é uma desculpa que você dá no trabalho, em casa, sei lá. É um dia, uma data fixa. Isso, né? E as pessoas se apaixonaram pela ideia. Por quê? O SampaSec, ele tem princípios. Um deles o objetivo dele não é vender patrocínio. Uhum. Então, eu quero patrocinar o SampaSec, não sei o que eu preciso? Eu escutei isso no último. Você precisa nada, porque a gente não quer, não é objetivo. Você vai ser sempre bem-vindo, todo mundo vai ser sempre bem-vindo. Você pode fazer a reunião da sua empresa e depois fazer uma confraternização lá, você vai encontrar pessoas. Mas no dia que você der uma característica de patrocínio, você acaba com a essência dele, que é trazer. E outro princípio que eu tenho, que infelizmente é difícil, lá não é um lugar de trabalho, no sentido, sim, se você é meu cliente, eu não vou lá porque eu quero encontrar você para falar de um trabalho. Eu posso até marcar reunião, trocar um cartão, conhecer. Lá é um lugar de networking. Networking não é abuso. Sim. Então é a mesma coisa de eu chegar no Shadow Sheriff, né? Eu tô sabendo que alguém do banco XYZ vai estar lá. Aí eu chego e interrompo no meio de uma palestra, o cara está assistindo, olha, eu sou da empresa tal. Não vai funcionar nunca. Não. Em compensação... Queima até, né? Exato. Na hora do intervalo, se você troca uma ideia inteligente e fala assim, cara, eu sou doido para trocar uma ideia com vocês, com quem que eu tenho que falar para falar dessa tecnologia? Né? Vamos falar da tecnologia mais atual que tem hoje. Eu tenho como resolver todos os seus problemas de segurança com IA. Procura o meu altamente especialista de IA, né, que deve ser o cara, o ombudsman dele novo, que vai resolver lá. Beleza, velho, eu vou trocar ideia com o cara.
Se o cara gostar do que eu tenho para falar, vira um negócio. E aí as pessoas que usaram essa metodologia deu certo. E aí o que é que eu ganho com isso? É muito legal. Eu ganho a sensação, primeiro, e a mais importante, de devolver. E aí entra o porquê do meu porquê. E aí entra o segundo livro que eu queria lhe dar, que é Comece pelo Porquê. Ô, louco, Um livro que eu li recentemente. Quantos presentes eu vou ficar ganhando aí, cara? Tem Não tenho alguma nada coisa. pra você aqui, viu? Só ouvir. E o Muito Simon obrigado. Sinek, ele começa a estudar que a gente tem os nossos porquês. E o principal porquê do Sampasek é porque a gente ganhou muito. E tem hora que a gente tem que devolver para a sociedade. E se a gente não tiver consciência disso para criar um pequeno balanço, a gente vai ser muito infeliz. E eu diria que meus momentos de alegria hoje, no mês, apesar de em vendas, fechar um projeto bacana, é muito legal, viagem com minha filha, mas eu tenho um momento fixo no mês, que é quando eu paro, e é um momento meu. Eu saio da área de Sampasek e eu vejo as pessoas conversando. Sim, sim. Na verdade, fecha cedo lá. É. Se fechasse mais tarde, a gente Ficaria mais. É. Não, mas assim, quando você olha e você vê aquela galera interagindo, você fala assim, obrigado, meu Deus, porque você completou uma sequência. E aí, o dia que eu não estava, e o Sampasek aconteceu, e eu agradeço muito a dois colegas, que é o Felipe e o Robson, que mantêm, quando eu não vou, eles dão um jeito de ir, para pelo menos manter agitado isso, ele está continuando. Então, quando você faz uma coisa que ela viraliza, ela acontece sem você existir. Então, o Sampasek não é mais o Sérgio Dias. O Sampasek é da sociedade, que ela foi criada para a sociedade, ela é alimentada pela sociedade, ela vai continuar pela sociedade. É muito bonito isso que você está falando, mas sim, o Sampasek ainda é o Sérgio Dias. Sim. Você faz parte disso. Sim. Quando você não tá lá, pô, não tem graça nenhuma. Recebo mensagem pra caramba. Mas ela já foi o Luiz Eduardo, você tá entendendo? Ela já foi o Luiz Eduardo, e ela pode ser amanhã, né? Vai que a gente se aposenta, pode ser outra pessoa. Né? E mesmo assim, mesmo meu amigo Brandão querendo, né, furar meus olhos fazendo evento no mesmo dia do Sampasek, ele reconhece e aparece lá depois. Então, porque ele sente a culpa. E essa é a parte boa. Você estava falando aí da tecnologia do momento, que é a inteligência artificial, né? E aí você fala um pouco aqui sobre sua visão como pai, né? Se a gente está preparando os jovens para as profissões do futuro, tal. Será que a IA pode inibir a capacidade dos jovens de filosofar? O que você tem para falar sobre esse tema, sobre profissões do futuro, etc? Esse é um outro ponto legal do Sampasek. O Sampasek, ele ajuda algo que eu tive como problema. Quando eu vim para cá, você lembra que eu criei esses grupos. Eu participei de grupo de CISP e tudo mais. Eu não tinha como conhecer pessoas. Está cada dia mais difícil, seja porque a gente trabalha home office muitas vezes e tudo mais. Como você conecta pessoas? Se você chega de um estado longe, se você acabou de sair da faculdade, você pega o programa que estão fazendo aí de trazer pessoas da faculdade para fazer uma imersão, vem para o Sampasek para fazer network, porque você pode aprender tecnologia, mas sem network, não quer que adianta o conhecimento. E aí, as novas profissões, primeiro que eu acho que as novas profissões elas vão ser muito diferentes do que elas foram para a gente. Então, eu estudar uma única disciplina não vai me trazer todo o conhecimento que eu preciso para ser um excelente profissional no futuro. E a inteligência artificial, ela pode ser um acelerador e um ativador de várias coisas. Porém, eu vejo ele também como um inibidor. E a gente tem dois pontos sobre a inteligência artificial e não a inteligência artificial quando a gente fala na nossa profissão. A inteligência artificial para o usuário, para a pessoa que não é de tecnologia. Porque é a pessoa que consegue falar sobre... Você hoje pergunta, inteligência artificial, como é que está isso, isso e isso? Se eu quisesse colocar isso... Ela monta um modelo seu de rosto e tudo mais. E o grande problema que eu vejo é que as pessoas pararam de olhar para Sócrates e Platão, que se perguntavam sobre as coisas e começaram a transferir para outras responsabilidades seus próprios pensamentos. E a complexidade disso gera no nível que é o seguinte, se eu não souber fazer a pergunta certa para a IA, como é que ela vai me dar a resposta que eu quero? Como é que ela vai me dar a resposta que eu preciso? E eu nem vou falar que ela pode ser manipulada por outros.
Porque no final a IA é uma combinação de perguntas feitas por várias pessoas. Então, quanto mais inteligentes as perguntas são feitas, melhor ela fica para ficar preparada. Se eu crio um filho hoje, que todo o trabalho escolar, a IA respondeu para ele, como é que ele vai descobrir, como eu descobri que eu comentei com você, sobre o cupuaçu, sobre o ver-o-peso, sobre a seringueira, as coisas que tem no Belém do Pará, que tem no estado do Pará, que são coisas ricas. Eu queria aprender sobre outros estados e tive essa possibilidade porque fui atrás. Mas eu acho que a IA, se for usado pelas crianças, pelos jovens, ela pode sim reduzir a capacidade intelectual e desenvolvimento intelectual das próximas gerações. Isso sim me preocupa muito. Você leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, Não. do Douglas Adams? Não, mas ele fala justamente sobre isso, a pergunta é mais importante do que a resposta. Se você não sabe fazer a pergunta, você vai ter a resposta errada. Então, a ficção científica, sempre em algum momento, a realidade acaba se encontrando. Renato Russo falou alguma vez em uma das músicas dele que está no álbum, assim, vocês querem a resposta, não sei a pergunta. Então... é bem por aí. Mas, assim, acho que essa questão não é só a IA, né? Tem muita coisa, né? Redes sociais, né? Tem muita coisa que está mudando, mas, sei lá. Às vezes eu tenho a impressão que isso é papo de que a gente está ficando velhos, né? Você pode ver, a geração mais velha sempre critica as mais novas e no final as mais novas acabam se encontrando de alguma forma, se adaptando. De uma forma diferente, mas sei lá, a IA é uma ferramenta, né? A gente tem que tomar cuidado para não dar poder demais. Mas é engraçado, eu escuto isso da minha própria filha. A minha filha critica alguns colegas que, de certa forma, usam o atalho da inteligência artificial para fazer trabalho escolar. Sim. Né? Então, assim, não é só minha opinião, porque eu valido com ela. Tá bom. E para que você está usando? E eu confesso para vocês, é muito útil, muito. Sim. Por exemplo, você vai viajar para um lugar e você quer saber, perguntar sobre como é o melhor jeito de você chegar de um canto a outro. A inteligência artificial pode te ajudar. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você quer saber sobre a empresa? Você pode ir no LinkedIn, né? O jeito tradicional. Você vai no LinkedIn, você vai no Crunchbase, você vai no Glassdoor, que são 3 sites que têm um pouco do aparato. Aí você chega na inteligência artificial e diz, fale-me sobre a empresa tal. Isso, e aí você vai dando uns toques, ela só vai melhorando. E aí você pega um LinkedIn hoje que trouxe a inteligência artificial e você diz assim, veja que você é o melhor fit para esse job, para esse emprego. Aí você clica lá e ele começa a mostrar. Você tem isso e isso de qualidade. Eu já testei. E é muito engraçado, por quê? Porque quando você coloca, você vê que ela não está apurada. Assim, você precisa falar mais sobre isso. E ela nunca diz que você não é um good fit. E isso, para a pessoa que está com problema de autoestima, né? Assim, não, eu sou bom, né? Eu sou sempre bom em tudo. Se eu estudar mais isso, e cara, eu nunca vou ser... E eu passei por isso. Eu trabalhei na Salesforce dentro da minha carreira, e aí eu digo, trabalhei com cloud, vendi cloud na Symantec. Se eu trabalhei e vendi cloud na Symantec, vender Salesforce é fácil. Não é que seja difícil, mas não é prazeroso. A IA nunca vai saber o que é legal para mim. A diferença de você vender cybersecurity, que está no meu porquê, né, dessa paixão que eu tenho por conhecer coisa nova, de estar entendendo, de estar dessa dinâmica, ela não é a mesma coisa de estar numa empresa de cloud extremamente grande, potencial. A empresa tinha acabado de chegar no Brasil, ótima oportunidade na minha carreira, cresceu, tipo assim, mais de 20 vezes da época que eu estava para cá. Mas não era o meu porquê. Então, assim, e se eu fosse perguntar para a inteligência artificial, era perfeito. Né? Very good fit, you know, cloud, computing, né? Eu sou melhor do que... E não é, porque as pessoas estão buscando outras qualidades, outras referências. Sim. Ok. Vamos fazer um intervalinho? Sim, senhor. A gente já volta aqui.
Com a proliferação de ameaças cibernéticas, as organizações enfrentam desafios na proteção de seus dados e sistemas. Torna-se cada vez mais urgente monitorar, identificar e responder aos potenciais incidentes cibernéticos dentro e fora da organização. Conheça o BTT-NG, a solução definitiva para proteger seu negócio contra ameaças cibernéticas. A plataforma possui mecanismos poderosos e customizáveis de coleta de informação tanto na Surface Web quanto na Deep e na Dark Web, o que possibilita visibilidade ampla e dinâmica das possíveis ameaças presentes na rede. BTT-NG. Conheça, detecte e reaja às ameaças cibernéticas que afetam seus negócios. Estamos de volta aqui no Jam Session com o nosso convidado de hoje, o Sérgio Dias. Muito feliz de estar aqui. Nesse intervalo já teve mais uns drinks aqui. Então, já deu pra gente tomar mais um. Saúde. Saúde. Quando terminava, tá. É bom que, né, a gente vai ficando ruim, né? E aí eu começo a ficar mais nordestino, né? Então, assim, se você quiser saber do que tá acontecendo, eu te conto tudo, vice. Bora, rapaz. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das suas outras paixões. Eu sei que você gosta muito aí dessa coisa de bike. Ciclismo. Como é que começou isso? É engraçado, começou por causa do trabalho. Pô, tudo é no trabalho? É engraçado. Eu tenho a paixão muito pelo que eu faço e tudo que eu faço. E de novo, vamos voltar às coisas que elas se repetem. Da mesma forma que eu não tive um computador, também não tive uma bicicleta. Eu tive acesso a uma bicicleta quando eu morei em Brasília. Meu pai comprou uma bicicleta para minha mãe e para ele. O que mais você já comprou? Um Autorama? Nunca tive. Aí, ó. Tá faltando. Nunca tive um Autorama. Aqueles carrinhos que... de controle remoto. Nossa, o Arthur eu não tenho, mas eu tenho um R2D2 para lembrar do Arthur que eu não tive. Então, assim... Eu sou o cara que na velhice eu compensei a infância. Sim, todos nós fazemos isso. Literalmente. Mas os carrinhos não, porque eu não tinha vontade. O ferrorama também não. Mas a bicicleta, quando eu crismei, e aí eu morava em Brasília, e aí foi muito engraçado, porque meu pai ele comprou as duas bicicletas, eu tirei para o ímpar com meu irmão mais novo. Meu irmão mais velho estava na faculdade na época, ficou em Recife. E aí eu morava em Brasília, eu e meu irmão mais novo. E aí no Paro Ímpar, ele ficou com a bicicleta do meu pai, e eu fiquei com a bicicleta da minha mãe, rosa. Maravilha, né? Mas eu amava tanto bicicleta que eu ia, pedalava para ir para Crisma todo dia e eu passeava direto. A gente morava, felizmente, nessa época no Lago, a empresa que meu pai trabalhava, a CID, que eu comentei, a casa era... A empresa pagava casa, essas coisas todas. Nessa época era melhor ser executivo, né? Hoje em dia ninguém quer ser porque ninguém tá ganhando tanto, não. Naquela época era carro da empresa, casa, tal, quando eu transferi era tudo. Agora é só trampo, né? Agora o cara quer botar no nome para poder dar... Mas, brincadeiras à parte, a paixão pela bicicleta tinha porque era vergonhoso ir com a bicicleta rosa. E eu chegava antes, escondia ela, fazia crisma, ficava enrolando... E saía com ela. Todo mundo embora. Exatamente. Um pouco da cultura. Claro. Hoje em dia eu diria que eu seria até cool fazendo isso. Mas naquela época, há muito tempo atrás, e aí eu já gostava. E aí em Recife teve uma vez que eu tive acesso a comprar uma bicicletinha. Primeira vez que a bicicleta precisou de manutenção, eu deixei lá, o dinheiro era tão grande que eu preferi deixar a bicicleta lá e nunca mais pegar. E aí, quando eu vim morar em São Paulo, teve um passeio de bicicleta e o pessoal de Portugal que organizou, e você pagava, sei lá, R$120, R$150 para pegar uma bicicleta que os caras montavam na hora. Juro pra você, 60% das bicicletas se desmontaram na metade do caminho, que não eram 10 quilômetros. A minha não. E aí eu comprei essa bicicletinha e eu fiquei apaixonado. Eu disse, nossa, eu pedalei de novo, eu amo pedalar. E aí
eu comecei. E graças a um amigo meu, também da área, e aí os nomes sempre faltam nessa hora, ele está na Sail Point hoje, eu vou lembrar daqui a pouco. Eu disse, eu quero comprar uma bicicleta boa. E ele pedalava, né? Ele mora em São José dos Campos, só falta o nome, né? Conheço a pessoa, tal. E aí eu disse, cara, me ajuda a comprar uma bicicleta. Ele, não, você compra em relação a isso, compra. Cara, era muito difícil, velho. É muito difícil ter uma bicicleta. O pessoal acha. E eu tinha tentado comprar uma bicicleta, eu comprei primeiro uma no tipo Carrefour da vida, não lembro o lugar. Comprei e comecei a andar e comecei a apaixonar. E ele me ensinou a comprar essa bicicleta. Eu apaixonei. E aí eu disse, agora eu vou pedalar. E vou pedalar em grupo. E aí eu entrei em pedal de grupo. Não vou contar alguns detalhes que aconteceram no Inter, porque vai ficar longo, mas entrei em pedal de grupo. E aí eu apaixonei mais ainda, aprendi mais ainda. E por que eu comecei a pedalar? De verdade, assim. Porque quando você está pedalando, e eu vi recentemente os nomes estão ficando difíceis. É o vinho. Não, é um cara que é triatleta, o Rodrigo Jorge. Ah, sim. Eu vi recentemente o Rodrigo Jorge falando isso. Quando você está pedalando, você fica horas sem mexer no celular. Sim. Você fica horas sem problema do dia a dia. Você tem horas para você mesmo. Então, ele é uma terapia. Bicicleta é uma terapia. Sim. E aí eu descobri uma segunda coisa. Isso indo para São Francisco durante a RCA Conference. Esse dia foi muito engraçado porque eu empurrei mais a bike do que eu pedalei ela. Mas eu atravessei a Golden Gate. E aí quando você pensa num pernambucano, a gente brinca Paraíba, mas é um pernambucano, que foi ter meu primeiro computador, veio aos 30 anos, né, que eu ganhei de presente, pra você ter ideia. Que teve que aprender computação praticamente sozinho em laboratórios, na faculdade e tudo mais. E trabalhando, já tinha várias provas Microsoft na época. Não tinha computador, não tinha bicicleta, não tinha inglês. Meu inglês eu aprendi depois dos 30. Você está em São Francisco, atravessando a Golden Gate, você fala assim, caramba, velho, o que eu posso mais? E o transporte era a bicicleta. E aí eu fiz uma equação rápida. Se eu tivesse de carro, eu não estaria vendo o que eu tinha visto. Não tinha sentido aquele vento na cara. Se eu tivesse de moto, eu teria sentido o vento da cara, mas eu não teria visto, porque você está atento ao trânsito. Sim, claro. Se você está andando ou correndo, a não ser que você seja triatleta, você não consegue também ter essa percepção de tudo, porque você não consegue percorrer uma distância grande. E eu descobri que a bicicleta ela vai me trazer a paz que eu busco e o turismo. Então eu comecei a pedalar nas viagens internacionais que eu fiz. Então eu pedalei em Miami, eu já pedalei em Boston mais de uma vez, fui para Houston, né, no Texas, já fiz pedal lá, já fiz pedal sem ser de passeio, de prova mesmo, no Arizona, em Tucson, fora aqui no Brasil. Em Recife eu já fui para... todo mundo adora Porto de Galinhas. Eu fui a Porto de Galinhas de bike. Meu, maravilhoso. Né? Fui algumas vezes para a praia. Fui num apartamento onde eu passei muito tempo da minha infância, que fica no Janga, né? Depois de Olinda, para quem conhece Recife, é bem longe. Fui para lá de bike, fui e voltei. E aí vocês assim, o limite não tem. E aí a bike me levou a outras coisas. E infelizmente hoje é algo que eu sinto muita falta, né? E eu falo que no meu equilíbrio a bike, ela é um elemento, é uma mola propulsora para isso. E aí lendo tudo isso que eu tenho lido recentemente, eu sinto que é algo que está me faltando no equilíbrio da vida. E eu pretendo voltar. E da bike eu criei, né, via Sampasec e tudo mais, um pedal em São Francisco. Sim. Onde eu faço agora as pessoas viverem o que eu vivi há um bom tempo atrás, né, sozinho, na verdade sozinho não, o Léo, que a gente trabalhou junto, fez o primeiro pedal que eu fiz, né, e aí... O Leonardo Andrade, ele tá morando nos Estados Unidos agora. Sei. Eu fiz um rolê com ele pela Rota 66 uma vez. Mas aí foi de moto? Não, de carro. De carro. Então, e aí o Léo fez o pedal todo loucão, o cara gosta de malhar. Eu não, meu amigo, foi difícil, viu? Hoje é mais fácil, bem mais fácil. E a última que a gente fez foi para Tiburão. E fomos com 45 pessoas. Muito bom, muito bom. E além do pedal, aí você também tá fazendo academia. Tô. Né? Aprendeu a treinar
Depois dos 40, velho. Tá todo faceiro do esporte. Tem até braço. Um dia um amigo meu falou assim, caramba, meu, você tem músculo? Eu falei assim, o que é isso? Não, é muito engraçado, porque lembra que eu falei que a gente acorda burro, tem que acordar burro e aprender alguma coisa todo dia? Uhum. É sobre isso. Ir para academia depois de uma certa idade já é vergonhoso. Quando você não tá no shape, é mais ainda. Sim. Né? Então eu tentei algumas vezes, só que é o seguinte, eu não sei usar os equipamentos, é muito ruim, eu não sei chamar o nome dos equipamentos, eu não sei o nome dos treinos. E uma coisa que eu aprendi sobre treino é se você não fizer do jeito certo, a capacidade de você arrumar uma lesão é muito alta. Muito alta, E aí é muito engraçado, porque agora eu sei o que é escápula, agora eu sei o que é bíceps, tríceps, não adianta nada, né? Não vai mudar nada a minha vida, mas a gente aprendeu tanta coisa na escola também que a gente não usou para nada, que não vai mudar. Mas o fato hoje é, se eu viajo e eu entro na academia e eu preciso treinar para manter a minha saúde, pelo menos o mínimo, eu consigo fazer isso. E aí, eu também consegui manter o equilíbrio. Eu não estou tendo tanto tempo para pedalar, mas eu tenho mantido uma regularidade na academia e aprendido coisas boas. E naquela 1 hora que eu estou na academia, eu também não estou olhando o celular, eu não estou tendo tempo de pensar em nada além disso. Isso é uma válvula de escape boa para mim. Você fala aqui em diversos momentos sobre como você aprendeu as coisas, né? Você sempre se considera aqui um autodidata em várias coisas, né? Línguas... Problema de pobre. Não, acho que é uma característica. Eu também gosto mais de aprender sozinho do que com... Concordo, a curiosidade, né, que você está falando. Mas, por exemplo, você que aprendeu inglês, espanhol sem curso... O inglês eu aprendi técnico, depois eu fiz sim curso. O espanhol não. O espanhol eu fui fazer espanhol, eu já tinha trabalhado na América Latina há mais de 2, 3 anos. E várias outras coisas. Quando eu estudei Clipper, né, e Basic, era livro. Sim. O Ramalho, meu melhor amigo. Durante muito tempo. Não sei quem é, não, cara. Eu quero fazer o livro do Clipper. Eu sei, tô zoando. Vai que não sabe mesmo. Vai que você era mais old school, você aprendeu tudo com... Não tem nada. Com o Nelson Murilo. Pode ser, né? Mas interessante. Aí você também fala aqui que o que você realmente gosta, tem 2 coisas que você gosta de fazer. Vamos falar da primeira, conversar, né? Que é justamente onde você fala aqui que acredita que conversas construtivas você aprende muito. Isso. Tem gente que fala, né, sobre profissões. Uma das principais, né, mais antigas profissões do mundo era filosofar. Né? Não é bem uma profissão, né? Mas, por que não era profissão? O cara fazia isso o dia inteiro. E de vez em quando ainda ganhava dinheiro por isso. Tá. Porque dá conselho e tudo mais. Eu entendo que é o seguinte, você tem 2 formas de aprender na vida. Apanhando e aprendendo. Desculpa, e sendo ensinado. Então, a vida já me ensinou muito apanhando. Quando eu converso, e eu gosto de conversar, eu gosto de ser polêmico nas conversas. Por quê? Se eu tenho uma conversa super amigável sobre qualquer coisa, a gente vai sair de lá dizendo, 2 caras legais, e ele não aprendeu nada. Eu acho que uma conversa de verdade acontece quando uma discussão acontece, mas no sentido positivo. Então, inclusive se você vê os temas que eu chamo Sampa Seca, eu falo assim, vamos discutir sobre, sei lá, home office sim ou não. Porque todo mundo tem mixed feelings sobre o home office. Home office é bom ou ruim para as pessoas? Porque todo mundo fala, eu quero trabalhar do home office, mas todo mundo quer estar em evento. Você chega no aeroporto, o aeroporto está super lotado. Aí a pergunta que vem é, home office é bom ou é conveniente? O que é bom e o que é ruim? O que você acha? Né? A minha opinião é simples. Opinião, vamos lá. A minha opinião é simples. Home office é bom para quem não... O que vai fazer não afeta o todo. Para a empresa é ruim. Por que para a empresa é ruim? Como é que você vai recrutar uma pessoa nova? Como é que os novos profissionais que vão entrar no mercado vão aprender sem aquela conversa do cafezinho? Sem aquela conversa do cigarro, que o pessoal parou de fumar, agora todo mundo é vapor e acabou.
né? Isso é um problema também. A tecnologia pode atrapalhar. Mas esses momentos são momentos de insights. São momentos, né, que é os toró de ideia, como dizem os mineiros, mas assim, os brainstorms, eles acontecem e ninguém vai fazer isso. Outra coisa, o olho a olho não acontece numa sessão online. Não. É numa sessão, a conversa, ela flui muito mais. É a mesma coisa de você dizer para mim, Sérgio, eu fiz um Shot the Sheriff virtual e ele foi o sucesso do sucesso. Eu não acredito nisso. Eu particularmente não acredito. Agora, você dizer para mim que eu tenho uma equipe altamente capacitada de pentesters que estão espalhados no Brasil inteiro ou no mundo inteiro e eles estão fazendo o trabalho porque eles têm um nível de senioridade, eles não precisam ou interagem em grupo, porque eu não sou tão especialista nesse mundo hacker, mas a gente sabe que a comunidade hacker, elas são células que elas existem espalhadas, né? Elas compartilham entre si, não necessariamente estando presencial. Se bem que nos primórdios a galera ia se juntar na sala de alguém que podia e ficava lá brincando. Em algum momento eles acabam se encontrando também, sempre foi assim. Então, tanto que a H2HC surgiu por causa dessa necessidade. E aí é que eu falo, e por que o home office é bom? O problema é o home office, o problema é o trânsito, é a localidade da empresa. Por quê? A gente precisa conectar pessoas. E aí virou uma coisa conveniente também muito para a empresa, porque ela coloca você no home office, ela cobra de você, você não tem mais tempo para almoçar, você não tem mais tempo para jantar, você não tem mais horário, e ela não está te dando no teu pacote de benefício a tua internet, ela não está te dando outras coisas que você tinha. Ninguém viu o quanto aumentou as despesas versus o que tinha. Por outro lado, eu sempre acreditei no home office, para criatividade. Eu já praticava antes da gente ter. Quando? Eu tinha que fazer um projeto. Por exemplo, eu montei um projeto que virou mundial na empresa que eu trabalhei, de como você criar as demos dos produtos que a gente tinha. Então eu tinha 2 produtos, eu tinha coisas que eram internas e eu precisava compartilhar com os parceiros. E como era uma coisa interna, eu tinha que mostrar ao parceiro como fazer. Eu criei um guia, how to, bem desenhado, de como fazer isso. Para isso eu precisava de concentração e tempo. Meu intervalo era finito e eu precisava trabalhar às vezes a noite inteira. Como é que você faz isso do trabalho, do escritório? Então, você tem que saber o momento para fazer isso. Sim. Outra coisa para finalizar. Nem todo mundo está preparado para um modelo ou para outro. Tem gente que não se dá bem em sociedade. E são muito inteligentes. Tem gente que não tem a disciplina de trabalhar bem de casa. Exato. Então, e vamos lá, vamos para as profissões naturais. Vendas. Que vendedor consegue trabalhar de home office? Meu home office é o cliente, é o café na frente do cliente para poder esperar ele na saída. Óbvio, não é assim, mas já foi assim. O pessoal ficava lá na porta esperando o cara sair. Oh, que coincidência. Então, minha opinião pessoal diz que eu acho que teve foi deturpado o conceito do home office. Nós não estamos mais no momento que nós estamos confinados em casa, onde nós produzíamos mais. Nós estamos com liberdade de sair, e essa liberdade foi muito bom por um lado, e se a gente tem um problema que é muito mais sério, que chama-se qualidade de vida, não é o home office que vai resolver. Eu acredito que assim, tem uma das principais vantagens por exemplo, você dá oportunidade para um cara que está numa cidade do interior, trabalhar numa empresa grande, sei lá, em São Paulo. Uma pessoa de Recife em trabalhar em São Paulo, né? Não Recife. Sem precisar se mudar. Recife é um centro grande, mas assim, né, na empresa que eu trabalho, você tem gente que mora em cidades bem pequenas e é home office. Se ele tivesse que se deslocar até Recife, por exemplo, que é onde é o escritório, ele não daria para ele, né? Então, acho que, e óbvio, para o tipo de trabalho que nós estamos falando aí, no caso é um pentester e tal. Então acho que assim, tem algumas situações que é muito bom, né, de você democratizar mais a possibilidade de você abrir vagas para uma empresa grande, se o job aceitar isso. Né? Então eu vou contar para você uma verdade que às vezes até me foge à mente. 90% das ofertas, para não dizer 100%, 100% de todas as vagas que eu apliquei em São Paulo, quando eu morava em Recife, foram recusadas. Quando eu vim para cá, olha como o mundo muda, né? 20 anos depois.
Quando eu vim para cá, eu vim indicado por uma pessoa que já trabalhava na Microsoft na época, que me indicou para a posição dele, que ele estava saindo, me indicou para a chefe dele. E ela me contratou, ela me contou um dia desse, né? Meus amigos até falaram assim, por que você fez isso? Podia ter deixado ele lá, a gente não tinha conhecido ele. Né? Mas piadas à parte, falaram mesmo. Foi legal. Né? Ela disse, o fato de você ter pego um avião e ter vindo para cá para fazer uma entrevista mostra essa sua vontade de, essa determinação que você estava comprometido para fazer. E por que que você tem uma unidade em Recife, isso é bom, mas Recife para São Paulo tem uma diferença salarial grande. E então assim, quando eu brinquei de vir de São Paulo para cá, muitas vezes as pessoas estão contratando também home office por questão de custo. Né? Não estou dizendo que é o caso específico da empresa que você trabalha. E que bom que você pode deixar a pessoa lá. Eu conheço pessoas que querem morar no interior, seja no interior do Nordeste. Em compensação, quando ele precisa ir para uma conferência, quanto custa o deslocamento total dele, quanto custa o tempo? Não, sim, uma conferência em São Paulo, né? Vem para H2. O cara tem que pegar um ônibus ou um carro até Recife, pega um avião, não sei quantas horas. Mas acho que o que eu quis dizer é em relação a oportunidades. Né? Porque às vezes a pessoa simplesmente não pode, não tem como ela se mudar de cidade, não tem condições, mas ela tem um talento ali na cidade que ela está. Campina Grande mesmo é um grande berço de... Exato. Mas legal, Sérgio. A gente vai falar de mais alguns temas aqui. Vamos fazer um café? Vamos fazer um cafezinho. Vamos fazer um café. Café até especial. Você gosta do café como? Mas... Que existe? Sim, tem um dia eu fui perguntar... Adocicado, mais intenso. É muito engraçado quando você vai perguntar em inglês, os caras fazem a pergunta para você, pior ainda, para você não saber, para você lembrar que você não fala inglês. Mas sim, eu gosto do café mais encorpado. Encorpado. Então como eles falam. Crepúsculo, Perfeito. Que aqui diz intenso, com notas de frutas secas, bala de leite, lima e amêndoas. Cheio e casca de bala aí, tamo junto. Me fala um pouquinho aqui desse episódio aqui, ó, de criação de um bar em eventos de cyber até ser hackeado. Nossa senhora! Parte polêmica. Parte polêmica, né? Você fazia um bar lá, como é? O Pirates Bar. Tudo a ver. Aliás, isso começou no Silver Bullet, não foi? O Pirates Bar, sim. Mas a ideia não. A ideia não. É muito engraçado, que é o seguinte. A gente tem que saber naquilo que a gente é bom. Como é que você vai num evento hacker, onde a maioria da galera vive, né, como diz nosso grande e eterno amigo Balestra, hacker hackeia, né? O cara vive de hackear. Eu sou um cara que gosta de tecnologia, sou apaixonado até hoje, sou um curioso, né? Quando você para pensar na média da minha família, eu sou um dos caras, tecnologicamente falando, mais inteligente, mas próximo a um hacker, eu sou, né? Não estudei, não desenvolvi para isso. E aí o que acontece foi, eu participava dos eventos, eu acredito no networking, SampaSec está aí para provar isso. E aí eu disse, como é que eu faço para agitar isso e eu me sentir incluso? Porque eu sou bom em conversar, eu sou bom em aprender. Sim. Então, ao invés de assistir a palestra, por que eu não posso aprender com essas pessoas inteligentes de uma forma boa? E aí eu comecei a provocar o Rodrigo Branco, perguntando para ele, por que você não tem um bar no H2? Por que você não tem um bar no H2? Aí ele começou a fazer um novo hotel, aí eu ia pro bar, aí eu chegava e dizia assim, pô, cara, quanta cerveja tem aí? Aí tem, não sei, tem 10 cervejas. Pronto, comprei as 10 cervejas. A gente acabava com a cerveja do hotel, lembra disso? Exato. E muitas vezes acabava e eu ainda tinha reserva, porque como eu sabia que ia acabar, né, a previsão de que ia acontecer. E aí nessas brincadeiras todas eu falei assim, falta um bar para isso. E aí o bar é o lugar que todo mundo vai. Muita gente... O que é o happy hour? Não é o lugar para desorpilar? Networking em bar. Tanto é que o SampaSec acontece em bar. Sim, claro. Né? Então, digamos, o SampaSec é uma versão avançada do Pirates Bar. E aí, a ideia foi fazer isso. E no H2HC,
E o pessoal fala sempre que é um evento agressivo, não é um evento bem-vindo, vamos te abraçar, vamos te educar. Não. Venha desprevenido total. Tanto que da última vez eu fui para a HC tão desprevenido que a única coisa que eu tinha de conexão com o mundo era meu celular, e eu fui roubado fisicamente, né? O cara arrancou meu celular da minha mão enquanto eu estava mandando mensagem pro Brandão dizendo: cadê você? Que você devia estar aqui há 1h30 atrás. Uhum. Eu estava assim, mandando mensagem, o cara, passou porque o bar ficou externo. O bar não deixou de acontecer. O que acontece é que as pessoas entendem errado, interpretam errado o nosso trabalho. Uhum. O que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é servir e brincar. Uhum. E aí, as pessoas... isso tem mudado muito para pior, na minha opinião. As pessoas dotadas de algum conhecimento acham que são as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Nós dois somos muito melhores do que nós dois individualmente. Juntos, a gente é melhor que individualmente. E a gente está criando uma guerra de ego, principalmente na nossa área de cyber, que quando a gente viu a área de cyber ser criada, era justamente o que a gente combatia. Então, qualquer pessoa que tenha meio conhecimento, essa é a minha teoria, viu? Uhum. Qualquer pessoa que tenha meio conhecimento, se acha Deus nessa área. Sim, é uma área de muito ego. E agora que a gente está sendo bem pago, piorou. E eu acho que a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio. Nunca esquecer das origens e das dificuldades que a gente passou. E talvez outras pessoas não passaram por isso. E num desses bares, eu estava zoando, como eu gosto de fazer sempre. Eu vou ser sempre um brincalhão, vou ser sempre uma pessoa... o meu entendimento é que eu fui mal interpretado por uma pessoa mais jovem, porque o que aconteceu, né, dos feedbacks que eu li, né, dessa pessoa foi isso. E aí eu trolei, porque uma pessoa de menor queria queria beber, eu disse não pode. E essa pessoa disse que me hackeou usando o meu... Aí falou de tecnologias pra caramba, eu falei assim, gente, eu sei que eu não sou o melhor do mundo, né? Apesar de ser pernambucano, né? Como eu falei, eu estou em São Paulo há muito tempo, eu já aprendi a entender que eu sou diferente. Mas não foi desse jeito. O que aconteceu foi simples, né? A minha senha, eu não tinha ativado o segundo fator de autenticação na época, e algumas senhas minhas tinham sido vazadas, como são vazadas todo dia, né? E são vazadas eternamente. E vão continuando a ser vazadas. E uma pessoa simplesmente não gostou de mim, pegou meus e-mails, pegou as senhas vazadas que tinha, explorou, descobriu que eu não tinha o segundo fator de autenticação e né, como gosta de falar, algumas contas minhas que tem, para me zoar, para me chamar de gordo babaca, o que é um preconceito, é crime, inclusive. Você vacilou, Serginho. Eu posso até ser gordo, eu posso até ser babaca, mas eu não pode ser falado isso, porque é crime. Você vacilou. Não, mas fui. E aí, o que eu falei? Não dá pra vacilar no H2HC. Não importa dá. quem você seja. Mas o ponto todo é o seguinte, eu nunca tinha essa mentalidade. Você entende? Eu vacilei, mas eu vacilei muito tempo antes. Na inocência. A minha inocência, ela vem de vários motivos. Primeiro, falta de conhecimento total. Né? De não entender, e é muito engraçado porque na época que eu comecei a ser atacado, aí o Rodrigo passou por mim e falou assim, você já ativou o segundo fator de autenticação? Eu disse, o que é isso? Então assim, eu estava tão vendedor na época, né, que eu não estava ligado com essas coisas. Hoje eu estou até mais atento, porque quem toma porrada, né, aprende, não quer aprender. Ainda bem que aprendeu, ainda deixa umas senhas, digo assim, essa aplicação aqui, deixa a senha que pode ser, porque também ninguém vai morrer por causa disso. Sim. É senha para tudo hoje em dia. Em compensação, foi muito engraçado, porque a pessoa mandou um e-mail para o chefe do meu chefe. E aí você fala assim, caramba, perder emprego por conta de um negócio que você está fazendo para os outros, porque querendo ou não, no H2 a gente não ganha dinheiro, a gente só ajuda. Mas é aquilo lá. Mas a provocação e ser provocado, né, você vai para lá sabendo que isso vai acontecer. E me deixou muito chateado por um tempo. Porque o H2 era um lugar que eu levava a minha filha. Minha filha cresceu vendo o H2. Mas você não pode... Foi uma ação de uma pessoa. Não, foi um momento isolado, só que
isso faz você olhar e falar assim, e o Rodrigo é um cara que é um amigo meu, o Balestra é um cara que eu tenho um cara enorme. E eu fiquei muito sentido durante um tempo. E aí eu falei assim, o que é que eu vou fazer? Eu não vou estar na frente do bar, porque talvez seja a pessoa, né, Sérgio Dias, o estilo que eu tenho, o jeito que eu tenho, porque o Brandão faz a mesma coisa, mas talvez ele consiga se proteger de um jeito diferente. O fato eu tomei a porrada e eu disse, eu não vou mais organizar os bares. Eu vou apoiar, então eu continuei apoiando, tanto na B-Sides quanto no H2, tanto é que eu fui roubado meu celular, porque eu estava com o meu carro com alguns quilos de gelo esperando, derretendo na mala do meu carro, esperando o Brandão que estava atrasado, mas eu não vou deixar de acreditar no bem maior, que é a comunidade, que é a brincadeira, que é a diversão. Só que, a partir do momento que eu entrei num cargo diferente, entrei numa posição diferente, eu fiquei preocupado que isso poderia afetar minha carreira. Sim. E por isso que eu saí disso. Óbvio, se eu tivesse num ambiente mais controlado, como foi a Silver Bullet, que foi onde foi criado o Paredes Bar de verdade, né, um evento de sucesso que infelizmente vocês pararam, não sei porquê, falo até hoje, porque para mim era muito melhor, né, do ponto de vista de negócio e até de público e tudo mais. Óbvio, você deve ter os motivos lá, mas foi no Paredes Bar que a gente fazia, na época do bar, o bar lotava. Sim. Lotava. E era muito engraçado porque tinha o bar e tinha o cara da caipirinha. E o cara da caipirinha tinha fila lá, mas todo mundo queria estar no bar. Porque é no bar que a galera faz o network. Claro, pô. E, ok, esse evento aí, experimenta o café, ver o que você acha aí. Saúde. Saúde. Delícia. Bom. Muito bom. E encorpado mesmo. Eu só não sentia notas de bala de nada, mas... Ah, isso daí os caras escrevem ali, mas também não sei se... E vamos lá, o último assunto aqui antes da gente encerrar, né? E isso acho que até ficou claro em todo o nosso papo aqui, né? Que você fala que às vezes você acha que seu hobby mesmo é trabalhar. Então você é um workaholic assumido. O que você acha? Essa pergunta é a mais complicada de todas. Você fala aqui, sou muito apaixonado por várias coisas do dia a dia. Né? Você parou para ver cada dia menos divertido e tal, mas você gosta, vai dar para ver que você gosta. Você parou para ver que tudo que eu faço na minha vida tem a ver com o trabalho? Eu pedalo, mas aí eu levo pedal para São Francisco. Eu pedalo por conta do trabalho. Levo para São Francisco durante a RCA Conference. Um evento. Não é que tem a ver com o seu trabalho, você faz em paralelo. Acaba virando networking. Porque você tá lá... Mas você não faz só pelo networking. Não, mas você acabou de falar aí, você faz pelo... Você quer devolver o que você teve um dia. Mas trabalhar é isso. E no que é que eu sou bom? Então, para mim, trabalhar não é o emprego. Para mim, trabalhar é não parar. Então, é ter projetos novos. Então, só passei aqui um trabalho voluntário. O pedal é um trabalho voluntário. Só que a área de cybersecurity é uma paixão. Por um único motivo. Em que lugar do mundo você acorda todo dia menos inteligente do que o dia anterior na profissão? Você vai falar que medicina descobre novas coisas, mas o cirurgião, muitos cirurgiões, eles usam a mesma técnica durante a vida inteira, a carreira inteira. Na nossa carreira, se você, por algum motivo, né, pega alguém que fez um sabático daquele pesado, o cara sai 6 meses da área e volta, seja qualquer posição. O cara, para se encaixar, ele tem que demorar 1 mês. Eu estou falando de 6 meses, 1 mês de recuperação. Então, assim, essa sensação, óbvio, para quem não quer fazer nada, e infelizmente está cheio em todos os mercados, não vai fazer diferença. Mas para a gente que faz diferença, né, de ser relevante, porque todo dia que eu acordo, eu lembro que eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma reputação a zelar. O que me mantém aqui há 20 anos sem ter um parente, além dos meus amigos, mas principalmente os amigos, é porque eu tenho um nome. E foi até em pernambucano, para você ver que é muito... Eu senti um nome mais forte. É muito sério para mim isso. O valor.
Porque tem gente que chega e some. Quantas pessoas a gente viu aparecer nesse nosso mercado que desapareceram? É muito engraçado porque eu estou acompanhando, né, alguns podcasts, eu estou gostando. A parte do vídeo não, a parte do escutar eu estou gostando bastante. Então, e eu tenho visto as coisas se repetirem na maioria dos bons profissionais que tem. Vida difícil, tiveram que aprender muito autodidata, muitos devolveram. Então você pega o Nelson Murilo, escreveu o livro que é usado para faculdade, toda história, jornada, eu lembro de várias palestras que você faz, o próprio I Shot the Sheriff, não You Shot the Sheriff, um podcast, quantos anos ele tem? Assim, são acho que 15 anos, 18? Então imagina a quantidade de, se você pegar tá tão desatualizado que deve ser até engraçado o que vocês falaram lá. Sim, claro. E essa vontade de aprender, essa inconstância que a gente tem, é o que faz a nossa profissão ser o que eu considero a melhor profissão do mundo. E é por isso que eu escolhi ela. E o nosso nome, volto a falar, está muito atrelado. E aí, por que eu gosto de falar diferente de todo mundo? Eu podia dizer assim, você é o William, eu sou o Sérgio. Quantos Sérgio você conhece? Alguns. Quantos Sérgio Dias você conhece? Só você. Existem mais 2 na área, mas Dias é um nome. E aí, com isso... Casa fica Dias. Não é minha, é da mesma da Alicine Dias, mas fica aí a última brincadeira, muito obrigado, a última provocação. Hoje foi o dia. E pode levar para o próximo convidado para brincar com ele. Foi o dia de ganhar presente aqui, vamos ver. Ó, cachaça. Porra, tinha que ter dado isso logo no começo pra gente tomar ela toda. Por isso que eu não fiz isso. Eu pensei na hora do bolo de rolo, mas assim, muito obrigado. A Triunfo é uma cachaça pernambucana, tipo exportação, e essa é pra mim a melhor cachaça que eu tomei na minha vida. Não porque ela é pernambucana. Garrafa, hein? E aí, de novo, você concorda que eu falar pra você que a melhor cachaça que eu tomei na minha vida faz ela ficar mais interessante pra você? É lógico, já tô... Porque o meu nome, a minha reputação vale. Sim. Por credibilidade. E a profissão tem a ver com isso. Por isso que eu amo meu trabalho. Porque no meu trabalho eu ajudo pessoas a se melhorarem. E eu tenho que ter muita credibilidade para fazer o que eu faço. Sem dúvida. E é nisso que eu estou buscando sempre evoluir. E você já é uma lenda na área, Serginho. Lenda por ser hackeado. Mas faz parte, cara. Não escolhe a forma de ser a lenda, né? Não, esse episódio, né? Mas eu sou o cara que leva o Jack Chan, né, para o hotel quando ninguém quer mais cuidar dele. Que fique registrado. Mas esse episódio do ser hackeado e tal, o importante é assim, você aprendeu alguma coisa mesmo com o episódio ruim. Cara, muito obrigado aí pela sua Parabéns presença. pelo café. Acho que muito bom. O papo foi bem legal. A marca tem que patrocinar, viu? Porque é muito bom. Você não é o primeiro que fala isso, viu, Coffee Joy? Patrocina a gente, tá? Pode patrocinar, porque realmente o café o mundo de cibersegurança precisa muito de café. Né? E bons cafés são raros e a gente gosta muito de ser influenciado para escolher. Então é isso, ficamos aqui mais nessa edição do Jam Session com o Sérgio Dias. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Uma honra. Valeu. Até a próxima.